Olá, eu sou o Dr. Henry Cloud, psicólogo clínico e autor. E eu sou o Dr. John Townsend. Ao longo de anos em nossa prática clínica, Henry e eu vimos milhares de casamentos desmoronarem. E a tragédia é que a maioria não acabou por falta de amor, mas por uma absoluta falta de limites. Exatamente, John. A cultura e muitas vezes uma má interpretação religiosa nos ensinam que no casamento os dois se tornam um. O problema é que muitas pessoas interpretam isso como a anulação completa da individualidade. Elas acreditam que amar é nunca dizer não, é tolerar comportamentos intoleráveis, e o pior de tudo é assumir a responsabilidade pelos sentimentos e erros do parceiro. Nós precisamos ser muito claros aqui. Isso não é amor. Isso é fusão doentia e codependência. Para que exista um nós verdadeiro e sustentável, é absolutamente necessário que existam dois eus inteiros e distintos. Quando você perde as suas fronteiras para agradar o outro, você perde a si mesmo. E quando você perde a si mesmo, não sobra ninguém real para amar o seu cônjuge. O amor exige liberdade. E como nós escrevemos em nossa obra, amor e liberdade andam de mãos dadas. Não se pode amar onde não se tem a opção de não amar. É por isso que escrevemos este livro. Precisamos redefinir o que é um limite. Um limite não é um muro de tijolos que você constrói para manter o parceiro do lado de fora em um ato de punição. Um limite é uma cerca ao redor do seu jardim para proteger o amor que está do lado de dentro. Um limite é uma linha de propriedade. Ele define o que é seu, seus sentimentos, suas atitudes, seus comportamentos e suas escolhas, e o que não é seu, ou seja, as escolhas e sentimentos do seu cônjuge. Se o seu parceiro tem um ataque de fúria, os sentimentos dele pertencem a ele. O seu limite define como você reage. Dizer, eu não vou gritar com você. E não vou ficar na mesma sala se você me desrespeitar, é um limite saudável. Estabelecer limites é assumir a responsabilidade pela sua própria alma e parar de tentar brincar de Deus na alma do outro. Os limites definem a nós mesmos. Eles me mostram onde eu termino e onde outra pessoa começa, e é nesse ponto de encontro entre duas pessoas inteiras que o verdadeiro casamento acontece. Henry, de todas as leis que governam a psicologia humana, qual você diria que é a mais violada nos casamentos problemáticos? Sem dúvida, John, é a lei da semeadura e colheita. A lei natural é implacável. Se você plantar irresponsabilidade, você colherá dor e caos. A gravidade moral funciona assim. Mas nos casamentos disfuncionais ocorre um curto-circuito terrível. O cônjuge A planta a irresponsabilidade, ele gasta o dinheiro que não tem, bebe demais, é grosseiro no jantar, chega tarde. Mas o cônjuge B corre, se adianta e colhe a dor. Esse é o fenômeno que chamamos de amortecedor tóxico. A esposa que liga para o chefe do marido mentindo que ele está doente, quando na verdade ele está de ressaca. O marido, que trabalha horas extras secretamente para pagar as dívidas astronômicas do cartão de crédito da esposa, sem nunca confrontá-la. O cônjuge B acha que está sendo bondoso e salvando o casamento, mas, na verdade, ele está capacitando o mau comportamento. Está atuando como um cúmplice da autodestruição do outro. Perfeito! Se você se joga na frente da bala kármica do seu parceiro, você não é um salvador. Como ensinamos, a dor é o melhor professor. Quando resgatamos alguém das consequências de seus atos, estamos roubando dessa pessoa o único motivo que ela tem para mudar. O limite exige que você saia do meio do caminho e pare de interceptar as consequências. Isso dói porque ver quem amamos sofrer é angustiante, mas o amor adulto exige firmeza. Deixe que o seu cônjuge sofra a dor do que ele mesmo semeou. Deixe o cartão ser bloqueado. Deixe que ele enfrente o chefe. Se você não permitir que a dor bata na porta dele, ele nunca sentirá a necessidade de mudar as próprias atitudes. Limites não são sobre controlar o outro, são sobre parar de financiar a irresponsabilidade do outro com a sua própria paz mental.
Vamos aprofundar um pouco mais essa questão da responsabilidade. Existe uma confusão gramatical e psicológica que destrói casais. Nós somos responsáveis para com o nosso cônjuge, mas nós não somos responsáveis pelo nosso cônjuge. Essa pequena preposição muda tudo. Ser responsável para com significa que eu devo amar você, apoiar você, não trair você e encorajar os seus sonhos. Mas eu não sou responsável por você. Eu não posso fazer com que você cresça, não posso forçar a sua maturidade e, acima de tudo, eu não posso fazer você feliz. Essa é a grande ilusão romântica que precisamos implodir. Muitos entram no casamento pensando: o trabalho do meu cônjuge é me fazer feliz. É um desastre anunciado. Como o psicólogo Albert Ellis afirmava, não exija que o outro mude para que você possa ser feliz. Mude a si mesmo para lidar com o que o outro é. A felicidade e a maturidade são trabalhos estritamente internos. Nós escrevemos de forma muito direta. Seu cônjuge não pode fazer você feliz, e você não pode fazer seu cônjuge feliz. A felicidade é um trabalho de responsabilidade pessoal. Se você assume o peso ilusório de ser o responsável pela alegria do seu parceiro, você se torna um prisioneiro andando em cascas de ovos, tentando agradar o tempo todo. E o outro se torna um parasita infantilizado, um tirano que culpa você sempre que se sente frustrado com a própria vida. Um casamento sólido é feito de dois adultos que dizem: eu sou responsável pela minha alegria, pelos meus fracassos e pela minha relação com Deus. E decido compartilhar essa inteireza com você. Lembrem-se, metade de uma pessoa não pode se fundir com outra metade. Somente dois eus inteiros, com bordas bem definidas, conseguem criar um nós duradouro e saudável. Henry, até agora falamos muito sobre os limites entre o marido e a esposa. Mas o que acontece quando o perigo vem de fora? Nós dedicamos um capítulo inteiro a proteger o casamento de invasores. Exato. O poeta Robert Frost disse: bons muros fazem bons vizinhos. E bons muros também fazem bons casamentos. O casamento deve ser a sua lealdade humana primária. Mas muitos casais não colocam limites e deixam as portas abertas. Invasores não são apenas amantes ou vícios, podem ser os pais, aquela sogra que se intromete na criação dos filhos, ou o marido que não tem coragem de defender a esposa das críticas da própria mãe. O cordão umbilical precisa ser cortado para que o casamento respire. E os invasores também podem ser coisas socialmente aceitas. O trabalho, por exemplo. Um cônjuge que fica no escritório até às 10 da noite todos os dias está permitindo que a empresa invada e roube o tempo do casamento. Hobbies excessivos, amigos e até mesmo os próprios filhos, quando colocados acima do cônjuge, são invasores. Você precisa dizer não a coisas que são boas para proteger a única coisa que deve ser ótima, a sua aliança conjugal. E para fazer isso, precisamos matar a passividade. Muitas pessoas odeiam o conflito. Elas preferem engolir a seco e praticar a submissão passiva. O problema, John, é que a submissão baseada no medo gera ressentimento, e o ressentimento é um ácido que corrói a intimidade por dentro. Perfeito! O amor verdadeiro só existe onde há liberdade para discordar. Se você não é livre para dizer não ao seu parceiro, então seu sim não tem valor algum. É apenas um reflexo de medo. O conflito honesto, quando protegido por limites de respeito mútuo e sem ataques de caráter, não é o fim do casamento. O conflito é a fornalha onde a intimidade real e madura é forjada. Fuja do conflito e você fugirá da verdadeira intimidade. A grande pergunta que ouvimos no consultório é: doutor, como eu começo a estabelecer esses limites na prática? A regra número 1 é dura. Você não começa mudando o outro. Você começa mudando a si mesmo. A mudança começa com o reconhecimento da dor que a sua própria falta de limites permitiu. Depois, vem a comunicação. Um limite não é um ataque histérico, não é xingar o parceiro. É comunicar a regra da sua própria casa interna de forma clara. Diga: quando você faz X, eu me sinto desrespeitado, e a partir de agora eu farei Y para me proteger. Simples, claro e focado na sua ação. Mas aqui está o aviso crítico.
Prepare-se para a reação. Quando você impõe um limite pela primeira vez, a primeira reação do seu cônjuge não será: "Oh, muito obrigado por compartilhar seus sentimentos de forma tão madura, eu vou mudar agora mesmo." A reação será de raiva, acusação e teste. Eles vão testar a cerca para ver se ela está eletrificada. Nós costumamos dizer aos pacientes: dizer não pode ferir os sentimentos de alguém a curto prazo, mas protegerá a relação a longo prazo. Mantenha-se firme durante a tempestade. E o mais importante, se o seu limite não tiver uma consequência que você esteja disposto a executar de verdade, ele não é um limite, é apenas uma sugestão, uma reclamação vazia. Um casamento saudável, John, não é um campo aberto onde qualquer coisa entra e destrói a colheita, mas também não é um forte de pedra impenetrável e frio, é um belo jardim. Ele tem uma cerca sólida para manter o mal e o abuso do lado de fora e tem um portão com uma fechadura que você abre voluntariamente para deixar o bem e o amor entrarem. Assuma as chaves do seu portão hoje, construa as suas cercas, o seu casamento agradecerá. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o Cantinho do Saber. John, nosso trabalho é o exoesqueleto de proteção para todas as outras filosofias românticas desta biblioteca. Sem dúvida, Henry. Pense no trabalho brilhante do Gary Chapman em As 5 Linguagens do Amor. Ele ensina como dar amor de forma eficiente. Nós ensinamos como proteger esse amor. Falar a linguagem do parceiro é inútil se ele for abusivo e não sofrer consequências. Os nossos limites garantem que as linguagens de Chapman não se tornem ferramentas de manipulação na mão de um cônjuge tóxico. E por falar em toxicidade, nós somos a aplicação conjugal da obra de Susan Forward, Pais Tóxicos. Quando dizemos no capítulo 4 que você deve proteger o casamento contra invasores, isso inclui cortar o cordão umbilical de pais controladores. Para a nova família sobreviver, a antiga precisa ser limitada. Eu também vejo uma linha direta com Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, e Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. A nossa tese de que a sua felicidade não é tarefa do seu cônjuge é o auge da autorresponsabilidade. Pare de culpar o seu marido ou sua esposa pelo seu vazio. Como diria Peterson, arrume a sua metade do quarto antes de criticar o casamento. E finalmente validamos a biologia descrita por Amir Levine em Maneiras de Amar. Limites claros são o freio de segurança que impede o cônjuge de apego ansioso de sufocar a individualidade do parceiro e impede o ama evitativo de usar o silêncio como arma punitiva. O limite traz a segurança necessária para o apego acontecer. A nossa lição final nesta síntese é: amar é um ato de coragem. E não existe coragem em se anular para evitar uma briga. Diga a verdade, imponha a fronteira e veja a intimidade real florescer. Obrigado por nos ouvir e por ter a coragem de proteger o seu jardim. Se esta conversa trouxe luz para a sua relação, apoie nosso trabalho, siga o canal, curta este episódio e compartilhe com quem precisa aprender a dizer não. Até a próxima!